que é Deus. Confira uma ótica espiritualista para uma pergunta audaciosa. Seja bem-vindo ao Ignotos. Sou Edson Pocrai, fundador do Ignotos. Ignotos, o seu canal espiritualista favorito. O nosso assunto de hoje é simplesmente o que é Deus. Mas não será eu que responderá essa pergunta, mas sim Leonardo da Vinci, Chico Xavier, Allan Kardec, Albert Einstein, Platão, Buda e Dalai Lama. Vamos começar? Allan Kardec. No Espiritismo, conforme apresentado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, Deus é definido como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esta definição enfatiza a ideia de Deus como uma força inteligente e criadora que está na origem de tudo. Então, obviamente, Allan Kardec não confere a ele, né, esse conhecimento, e sim, né, um conhecimento que vem da espiritualidade, que vem dos espíritos, né? Quem não conhece o Livro dos Espíritos, é um livro base de estudo, né, onde Allan Kardec faz várias e várias centenas de perguntas aos espíritos e eles respondem todas elas. É a base do espiritismo, né? Vamos adiante. Falando em espiritismo, Chico Xavier. Chico Xavier, um dos mais conhecidos médiuns espíritas, frequentemente falava de Deus como uma presença amorosa e benevolente que guia e ampara a humanidade. Ele via Deus como uma força de amor e justiça que está sempre presente em nossas vidas. Platão, grande filósofo grego, via Deus como o bem supremo, ou a forma do bem. Em suas obras, ele descreve Deus como a fonte de toda a verdade e conhecimento, uma entidade perfeita e imutável que transcende o mundo físico, ou seja, está além do mundo físico. Platão, para quem não sabe, é considerado por muitos como o avô do espiritismo, né? Porque ele tem ideias espíritas lá na antiga Grécia, e isso depois, lá com Allan Kardec, foi retomado. Allan Kardec como se fosse o pai do espiritismo e Platão o avô do espiritismo, por causa dessa concepção que ele tem entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Platão foi um dos primeiros a enxergar, a internalizar isso e pensar sobre o mundo espiritual, né? Buda é interessante aqui, ó, porque Buda não falava de Deus no sentido tradicional. Em vez disso, ele focava no caminho para a iluminação e a libertação do sofrimento. No budismo, a ênfase está na prática e na experiência pessoal, em vez de uma crença em um Deus criador. Então, o budismo é muito mais olhar para dentro, né? Olhar para si, se melhorar, se iluminar. Buda não tinha esse pensamento de Deus, um ser externo que criou nós, criou o mundo, criou o universo. Ele não pensava sobre isso. Ele simplesmente queria se conhecer, né? Conhecer o espírito, né? Conhecer a iluminação, né? O entendimento de si próprio, e daí criar consciência para a iluminação, consciência para estar sintonizado com as outras esferas, né? Mas ele não
não falava sobre Deus. Talvez pensava, lógico, né? Todo mundo pensa, né? Na origem e tal, mas ele não tinha isso, ele não pregava isso na sua doutrina, ele não ensinava isso, né? Aos seus seguidores. Vamos adiante. Dalai Lama. Para Dalai Lama, líder espiritual do budismo tibetano, ou seja, budismo, né, pessoal? Então, é parecido essa visão de Buda, né? A visão de Deus é diferente da de muitas tradições ocidentais. Em vez de um Deus pessoal e criador, ele costuma focar em conceitos de compaixão universal, interconectividade e a natureza da mente. Então, muito parecido com o Buda, né? Porque é um budismo ainda, o budismo tibetano, que difere alguma coisinha ou outra, mas a essência é o budismo, né? E essa concepção de Deus segue a mesma, praticamente. Albert Einstein, aqui já vamos para um gênio da ciência. Ele tinha uma visão mais científica e filosófica de Deus. Ele frequentemente se referia a Deus como uma metáfora para as leis do universo e a ordem natural. Einstein disse: "Quero conhecer os pensamentos de Deus. O resto são detalhes." Para ele, Deus representava a maravilha e a complexidade do cosmos. Leonardo da Vinci. Para Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios do Renascimento, Deus possui uma perspectiva mais panteísta, ou seja, está presente em todas as coisas e na ordem natural do universo, está em todo lugar, né? Para Da Vinci, a beleza, a complexidade e a harmonia da natureza eram provas da existência de uma inteligência superior ou força criadora. Ele frequentemente se referia à natureza como uma obra-prima divina, acreditando que o estudo do mundo físico era uma forma de se conectar com essa divindade. Então, Da Vinci era incansável, né, nas suas pesquisas, no seu estudo sobre o corpo humano, né, sobre a natureza, né, matemática. Ele é um cara muito aficionado por isso, e ele via muita inteligência nas coisas, né, as coisas do mundo físico, né, que existia uma matemática por trás, né. Então ele tinha certeza que Deus existia por causa disso, porque nada é aleatório, né? Tudo tem um modo de ser, um modo de agir, um modo de as coisas serem formadas, né? Então, minha opinião, concordo com o Da Vinci, vou dar minha opinião não interessa perto desses grandes monstros aí da humanidade, mas eu poderia dizer, né, que é um mix aí de Leonardo da Vinci, né, que existe uma inteligência por trás, que nada é aleatório, né, misturado com o que o Espiritismo fala, que Deus, vamos voltar aqui para Allan Kardec, Deus é definido, né, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então é uma inteligência suprema que está por trás dessa inteligência física, da formação do mundo, né? E também o próprio livro dos Espíritos fala, não está escrito aqui, mas o próprio Espírito diz, quando Allan Kardec pergunta sobre Deus, né, para o Espírito, o Espírito fala que está além da compreensão humana, que a gente não consegue compreender muito do que é Deus, simplesmente um pedacinho que ele tenta explicar, né, e que está resumido aqui, né, como se é uma inteligência suprema, primária de todas as coisas, mas tem mais coisas além, muito além da nossa capacidade, do nosso intelecto. Então, para mim, Deus é isso, é um ser supremo que é inteligente, está por trás de tudo o que a gente tem, do que é criado nesse mundo físico, esse mundo espiritual, e ao mesmo tempo é muito mais do que a nossa capacidade de entender nesse momento. Então, para mim, Deus é isso aí,
a gente não tem a capacidade de dizer o que é. Vou deixar 2 vídeos na sequência para vocês continuarem seus estudos, continuar aqui no canal, tem muita coisa interessante. Vou deixar 2 vídeos aqui que conecta com esse assunto. Então não te esquece de se inscrever no canal, né? Dá like, comenta o que tu acha sobre isso, o que é Deus para você. É interessante a gente pensar nisso, porque também é uma forma da gente pensar na gente, como é a nossa origem, né? Aproveito para falar também do guia Despertando a Espiritualidade, descobrindo o que eu sou, que é o guia para o despertar da espiritualidade aqui do Gnóstico, no nosso canal, né, que está à venda na nossa lojinha, né? Tem um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, né? Somente R$19,90, então tá muito barato, né? O guia, ele é um vasto material espiritualista, tem várias crenças ali, várias filosofias, várias doutrinas, várias práticas, e começa da teoria e vai para a prática a partir ali da metade do assunto. Enfim, são mais de 200 páginas de um conteúdo que não é cansativo, porque são vários assuntos diferentes, e tu vai para a prática, tu tem como praticar isso, e tu vai ao final do material, do guia, tu vai dizer, bah, eu quero aprender mais sobre a espiritualidade, eu preciso sair da teoria, gostei disso, vou aprender essas 2 coisas aqui, vou aprender essas 3 coisas, vou me focar nessa coisa aqui, nesse assunto aqui. Então tu tem vários assuntos lá, que vai te dar uma visão ampla, como se fosse um farol para te guiar no estudo da espiritualidade, porque senão fica muito vago. A espiritualidade são muitas coisas que abrangem, né, o estudo, e é interessante a gente ter um foco, ter uma meta, aprender uma coisa primeiro, daqui a pouco aprende outra, e assim tu vai formando tudo na tua cabeça, vai juntando tudo, e tu vai aos poucos entendendo mais, e melhorando, e mexendo tuas energias, chakras, terceiro olho, visão para o mundo espiritual, né? Tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter mais dificuldade, que é o meu caso, assim, eu não sou médium nem nada. Já aconteceram algumas coisas interessantes comigo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, as coisas sobrenaturais que aconteceram comigo já, apesar de não ter nenhuma evidência, não ser médium, de não ter nenhuma facilidade para sair do corpo. Eu sou muito bloqueado para esse lado, e eu tô tentando desbloquear um pouco e tá difícil. Mas a gente tá na luta, né? Mas é isso. Namastê. Siga aquele sonho. Eu adoro essa foto aqui, adoro essa imagem. Até mais.